Você pode ouvir a Band News FM na internet, enquanto navega, no computador, no seu smartphone ou em outra plataforma da web. 24 horas por dia, em qualquer lugar. Basta você sintonizar, clicar, teclar ou tocar a tela. A qualquer hora que você precisar de informação, aqui da cidade, do Brasil e do mundo. O trânsito, a previsão do tempo, os aeroportos, estradas, suas finanças, enfim, a cada 20 minutos, um jornal atualizado com âncoras e comentaristas sem comparação. Você não fica a ver navios sem notícias em nenhum momento do dia. Aconteça o que acontecer. Multimídia, Band News FM. Notícias 24 horas ao alcance da sua mão. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. 8h23. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques. Claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar seu dia muito bem informado, muito bem informada. Nosso WhatsApp é o 993519370, 993519370. Samara Souza, muito bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvindo coladinho nos 93.7 pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios, nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br, nossa live pelo Facebook. Hoje estou com um vestido vermelhinho, cheio de florzinha. Viva a vida, né, gente? Viva a vida, vamos cuidar da nossa vidinha, né? Vamos cuidar da nossa vida, da vida dos nossos companheiros, da nossa família. Vivemos uma guerra nessa segunda onda da pandemia, onde especialistas já estão prevendo uma terceira onda. Então, viva a vida e vamos que vamos lutar contra essa pandemia com tudo que a gente tiver e principalmente se isolando em casa, isolando nossos parentes, evitando de sair neste momento para formar mais aglomerações nas unidades de saúde da capital. Vamos juntos. Band News Manaus está no ar, tem muita informação para você nesta quarta-feira, dia de Reis, 6 de janeiro de 2021, dia de desmontar a árvore de Natal. É hoje. Ai, que preguiça, gente. É uma preguiça para montar e preguiça mais ainda para desmontar. Acho que lá em casa vai ficar mais uns dias. Eu também acho que lá em casa... Aliás, lá em casa não teve. Teve no apartamento do meu amor. E a gente fez lá, montou uma árvorezinha de Natal pequena, que a gente já tem há 3 anos. E eu não sei se ele vai desmontar hoje não também. Acho que ele vai deixar para mim desmontar no fim de semana. Vamos tocando o barco por aqui e você continua interagindo conosco. E claro, o assunto não pode ser outro, os números continuam aumentando porque mais 5.000 sepulturas verticais devem ser instaladas no cemitério Tarumã, na Zona Oeste, nos próximos 3 meses. A afirmação é do prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante. Durante entrevista à Rádio Band News Difusora FM, o gestor demonstrou preocupação com o recorde de 177 internações durante a pandemia da Covid-19 na capital do Amazonas. O prefeito também se manifestou a respeito da vacina, dizendo que vai fazer contato com uma empresa privada para falar sobre a aquisição das doses. Mais detalhes ainda neste jornal. Mais de 200 pessoas aguardam na fila de espera por leitos clínicos e de UTI em meio à pandemia da Covid-19 no Amazonas. O boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado de ontem registra mais de 1.500 pacientes internados. Os hospitais particulares em Manaus estão totalmente lotados. Os números apontam que o Amazonas passa por um novo pico da pandemia. O Amazonas contabiliza 1.574 pacientes internados diagnosticados com a Covid-19 ou com suspeitas da doença. As mortes ultrapassam 5.400 registros e o número de infectados é de cerca de 204.000 pessoas. E efeito pandemia, drogarias de Manaus estão com escassez de remédios. Beatriz Silveira tem os detalhes.
Segunda onda da pandemia do coronavírus tem gerado escassez de remédios nas drogarias de Manaus. Nas farmácias da capital amazonense, faltam azitromicina e ivermectina. E, de acordo com empresários, não há previsão de normalização do estoque desses medicamentos. O Conselho Regional de Farmácias alerta que o uso deliberado de medicamentos é prejudicial à saúde. E em meio à pandemia, motoristas não estão devolvendo veículos alugados. Ou estão? Eu acho que estão devolvendo. Tirar o não, né? É o contrário. Eles estão devolvendo os veículos alugados, principalmente os motoristas por aplicativo. Fala, Tawane Costa. Motoristas de aplicativos estão devolvendo os veículos alugados por causa da queda no serviço em Manaus. A medida ocorre após o decreto que pede o fechamento de atividades não essenciais. Segundo a categoria, o movimento caiu pela metade. Um vídeo que circula na internet mostra vários carros em fila na porta de uma locadora para devolução. A justificativa é que a redução da procura pelo transporte tem gerado uma dificuldade para que os profissionais arquem com os custos dos aluguéis. Complicado, né, Arthur? E não é barato. Quando converso com um motorista, dizem que o aluguel fica na casa de R$1.500 a R$2.000, dependendo do carro. Agora imagina, para pagar esse valor, você que só trabalha de aplicativo, tem que passar um dia todo para conseguir uma diária de R$200, de R$150. E quando não tem essa demanda, isso cai para R$50, R$70 e aí não tem condições de arcar com o veículo nesse valor, né? E muitos estão devolvendo o carro para não ter esse prejuízo, e aí é um prejuízo em cadeia, né? Tanto para o motorista, quanto para o empresário, quanto para os funcionários da empresa. É uma problemática. É muito problema. Enquanto isso, a gente tem que manter o isolamento para diminuir esse número de casos de Covid-19. Mais uma vez, a nossa economia é impactada com essa segunda onda que atinge em cheio o estado do Amazonas. Mas é isso, gente. Por enquanto, infelizmente, né, de novo, a gente vai sofrer essa crise para salvar vidas, né? E um momento, a única forma da gente evitar que aumentem ainda mais os números de pessoas mortas e infectadas é cumprir o isolamento social. Agora temos informações chegando de Brasília com Larissa Arantes. O presidente Jair Bolsonaro fez uma visita técnica no Ministério da Saúde, mas nenhuma novidade em relação à vacinação da população contra a Covid-19 foi anunciada. Ainda sobre a imunização, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Saúde divulgaram uma nota conjunta para esclarecer que não há qualquer tipo de proibição oficial do governo da Índia para a exportação de doses da vacina. De acordo com as pastas, as negociações entre a Fiocruz e o Instituto Serum da Índia estão avançadas para que a entrega de 2 milhões de doses da vacina de Oxford ocorra ainda neste mês, em meados de janeiro. O diretor do Biomanguinhos Fiocruz, Maurício Zuma, destacou que estão sendo tomadas as providências para que a vacina seja importada no menor tempo possível. E nós temos os contatos permanentes entre as autoridades brasileiras e as autoridades indianas. Temos também as reuniões frequentes que estamos fazendo com a Anvisa. E também estamos recebendo informações diretas do Serum Institute. Tudo isso vai possibilitar a obtenção da autorização de uso emergencial da vacina e também as providências para a importação da vacina no menor tempo possível. Acabou as manchetes, né? Gente, eu estava aqui conversando com o Arthur, que ontem eu fui a uma farmácia e fui sentir o drama mesmo aqui da Avenida Eduardo Ribeiro, onde a gente ainda observa muitas pessoas circulando, carros e pessoas circulando, principalmente nas agências bancárias, em algumas lojas que permanecem abertas, lojas com serviços não essenciais, diga-se de passagem. Aí na Eduardo Ribeiro, passando o Bradesco, tem um shoppingzinho com várias lojas, estava tudo aberto lá. Aí eu ia passando na hora que tinha uma viatura passando, uma viatura até da polícia de choque, da Rocan, alguma coisa assim. E eu fiquei no meio, vendo a situação da polícia parar, pensando que ia descer alguém para fechar, né? Não, ficou parado de um lado e parado de outro, esperando a reação, né? E ninguém reagiu. Aliás, a polícia foi embora e o shopping está aberto. Esse trecho entre o Bradesco e a Bemol, pense numa aglomeração de pessoas. No Bradesco, porque tem uma fila do lado de fora, principalmente de idosos.
e continua. Como fazer os idosos parar de sair de casa? Complicado, né? Mas tem muitos idosos em fila de banco tratando aí da sua aposentadoria, enfim, e a fila vai para o lado de fora. E tem uma assistente, uma funcionária que sai para atender essas pessoas. Tadinha da funcionária, quando ela chegou lá perto, eu estava nessa hora também, e todo mundo voando em cima da funcionária, e a funcionária pedindo socorro, pedindo para todo mundo se afastar. Gente, se afastem, não toquem em mim, eu vou atender todo mundo. Desesperada. Então, a situação está crítica. Alô, Polícia Militar. Né? Alô, Secretaria de Segurança. Vários ambulantes também, ou seja, várias portas entreabertas, quem passar é atendido. Né? As lojas que estão entreabertas para funcionar só no sistema drive-thru estão atendendo presencialmente. Então, isso não só aqui na área central de Manaus. Em todo o comércio da capital tem sempre um e outro burlando esse decreto. E o que complica, gera aglomeração. É um momento da gente evitar, gente. A gente está num momento crítico da pandemia no estado. Band News. Tempo. O tempo está ensolarado, mas esse sol entre muitas nuvens. A gente observa um céu azul pela nossa live ali no Facebook, mas logo em seguida Patrick mostra ali as nuvens encobrindo a capital amazonense. 23 graus é a temperatura de momento, com sensação térmica também de 23 graus e a umidade do ar em 94%. Segundo a Climatempo, há previsão de chuva rápida durante o dia e a noite. Pelo menos 12 milímetros estão previstos para esta quarta-feira em Manaus, onde vai esquentar a temperatura. Pode chegar à casa dos 32 graus. Seu caminho. Tô atrás de uma rua com congestionamento aqui, Samara. Não é que tá difícil encontrar? Não achei, não. Reflete Aliás, no trânsito. Movimentadíssima. Aliás, nem tanto, assim, na Avenida Altaz Mirim, para quem sai da rotatória do Coroá, do Produtor, da Avenida Camapuã, segue em direção à rotatória do São José, tem alguns pontos de lentidão, inclusive ali naquela entrada da Brigadeiro Hilário Gurjão, que é a Rua do Fuxico. Aquela região está um pouco movimentada, mas nada que complique muito a vida do motorista. Aliás, é uma região onde muita gente reclama que tem serviços não essenciais e mesmo assim estão funcionando. Há muita loja de estiva, né, que a gente costuma dizer, né? Produtos alimentícios, bebidas, enfim. E tem algumas que não, né? E elas se juntam ali no meio e de gaiato o pessoal começa a ficar aberto. É difícil, né, fazer respeitar um decreto. As pessoas não têm essa educação. Infelizmente, isso reflete num trânsito mais intenso por lá, né, Arthur? E também há muitas denúncias daquela região ali do Zumbi, na Avenida Cosme Ferreira, entre a rotatória do São José até a chegada, digamos, do Instituto Federal, do IFAM, que é a antiga escola agrícola. Aquela região tem muitos comércios e muitos estão abertos também. Há várias denúncias de ouvintes que acompanham, que passam por aquela região, estão denunciando de que há muitas lojas abertas de serviços não essenciais. E aí a gente fala do que está escrito no decreto, que não pode funcionar, ou se houver um funcionamento tem que ser aquele delivery, né? O delivery não, como é que fala? Drive-thru. Drive-thru, exatamente. Onde a pessoa paga tudinho pela internet e só passa na loja para buscar. Exatamente. Alguns até têm o pagamento lá na hora, né? Mas aí tem que tomar um cuidado, passar um álcool gel, se for pegar em nota, né? Ou se for passar o cartão. Mas é nesse formato, não pode aglomerar, não pode ter gente na loja, como em alguns estabelecimentos. Isso tem acontecido nesse momento de decreto do governo do estado. E o Patrick, vindo para a rádio, ele chama a atenção aqui, nos informando também para a gente informar o condutor e ao pedestre, que tem um buraco no cruzamento da rua Lobo da Almada com a 24 de maio aqui na área central. Já é um buraco conhecido, ele começou pequeno, agora está enorme. O Patrick passou por lá e disse que tem sinalização para evitar, né, que o condutor tenha uma surpresa, tenha uma sinalização, mas é caso para a Seminf, né, Secretaria Municipal de Obras, que começou o ano fazendo essa verificação em toda Manaus, vendo o que está precisando de mais urgente. Então, aqui na Lobo da Almada, com a 24 de maio, tem um buraco bem na esquina, começou pequenininho, agora já está enorme, tem sinalização, então siga com atenção o condutor nesta área. A Seminf também informando que concluiu um serviço de urgência de um buraco que abriu na área da Manaus Moderna.
O serviço foi concluído em caráter de emergência na manhã de ontem. Então, já concluído esse buraco que abriu também nessa área da Manaus Moderna, também aqui na área central de Manaus. 8h37 e a cidade vive mais um dia de caos na saúde e a prefeitura planeja a abertura de covas. Com a produção de Maurício Max, Alex Ferreira tem as informações. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, afirma que serão instaladas 5.000 sepulturas verticais no cemitério Tarumã, na zona oeste, nos próximos 3 meses. Durante a entrevista à Band News FM Manaus, o gestor demonstrou preocupação com o recorde de 177 internações durante a pandemia da Covid-19 na capital do Amazonas. O político também disse que deve fazer contato com uma empresa privada para falar sobre a aquisição de vacinas. Assim que elas estiverem todas elas legalizadas e aprovadas na Anvisa, que nós possamos ser uma das primeiras cidades do Brasil a fazer a imunização. O cenário da pandemia no Amazonas tem se agravado a cada dia e até ratos foram encontrados em meio a pacientes em um hospital público de Manaus. O governador Wilson Lima afirmou que vai apurar e responsabilizar os envolvidos. Eu não vi essa imagem ainda, mas é deplorável e é algo que a gente não pode aceitar. Eu não aceito qualquer tipo de situação dessa acontecendo numa unidade do Estado. Vou apurar e responsabilizar quem quer que seja. Vou chamar o diretor da unidade, preciso ver o que de fato aconteceu. Apesar disso, a Secretaria de Estado de Saúde, SES, emitiu comunicado dizendo que não é possível identificar de que unidade de saúde se trata. No entanto, a pasta afirma que iniciou ação de reorganização para sanar qualquer situação inadequada. Os números apontam que o Amazonas passa por um novo pico da pandemia. A tese é confirmada pelo pesquisador e epidemiologista Gesen Orellana. Os números sobre casos novos, hospitalizações e mais recentemente de mortes por Covid-19 não nos deixam dúvidas sobre essa situação. Atualmente, os hospitais particulares de Manaus estão totalmente ocupados. Nas últimas 24 horas, o estado contabilizou mais 163 internações. O Amazonas contabiliza 1.574 pacientes internados diagnosticados com a Covid-19 ou com suspeitas da doença. As mortes ultrapassam os 5.400 registros e o número de infectados é de cerca de 204 mil pessoas. Assusta, né? Esse número que vão ser abertas aí de sepulturas, principalmente sepulturas verticais, que já estão prontas e serão concluídas aí para os próximos 3 meses. E a prefeitura calculou 5.000, né? 5.000. A gente já tem mais de 5.000 mortos. Será que essa previsão de mais 5.000 covas é para justamente a quantidade de mortos que a gente vai ter durante até 3 meses? Nossa, é sombrio, né, fazer essa matemática, mas a gente fica até com medo disso. Mas, de repente, a prefeitura quer trabalhar assim com uma sobra, né, para enterrar os nossos mortos. E se isso se cumprir, a gente espera que não de forma alguma, a gente vai ter aí mais de 10.000 mortes somadas às de Covid-19, mais essas 5.000 covas que estão sendo abertas nesse período de 3 meses. Né? E isso não somente os casos de Covid, né? Porque a gente sabe que hoje a gente está vendo uma média já bem acima do que a gente viu há algumas semanas, 45 mortes, dentre essas mais de 10, mais de 20 de Covid. Ontem foram 91, né? 91 pois é. sepultamentos. 30 mortes por Covid. Por Covid-19. Fora, isso em 24 horas. Gente, 30 pessoas morreram de Covid em 24 horas, ou seja, ontem. Fora as outras pessoas que estavam aguardando, que foram enterradas sem saber se era Covid ou não, foram confirmadas. Ao todo, foram 46 mortes registradas por Covid ontem no boletim da FVS. Exato. É preocupante, muito preocupante. Eu vou amarrar a mamãe no pé da mesa, que é só o que falta. Eu disse, mamãe, não saia de casa. Porque, não, idoso quer fazer as suas coisas, quer sair, quer comprar, fazer. Gente, evitem. Compre as coisinhas que você tem para a semana, evite estar saindo. Eu já disse para a mamãe. Quem sai sou eu ou meu irmão para fazer essas compras eventuais, ou para trabalhar e voltar para casa com segurança.
Mas é evitar mesmo sair de casa, porque a situação não está fácil. E outra, Samara, hoje já existem alguns supermercados, como aconteceu no ano passado, no pico da pandemia, que estão fazendo entregas. Aliás, continuam. Continuam, na verdade, não pararam, né? Isso. Boa lembrança. Não pararam de fazer esse tipo de entrega. Então você entra em contato, muitos estão atendendo via WhatsApp também, você diz a forma de pagamento, faz ali a lista. Sabe aquela lista que você faz, que você escreve, tudo aquilo que você vai comprar, para quando chegar lá você colocar no carrinho? Hoje é possível você fazer online. Tem no site, tem faz um no site, também onde puxa ali a quantidade, e aí eles vão entregar na sua residência, você paga em dinheiro ou paga no débito, possivelmente a maioria está recebendo no débito, e pronto, né? Toma um cuidado devido ao se aproximar da pessoa, né? Penso que já vem tudo empacotado de forma fácil de manusear. Então é isso, hoje já existe essa possibilidade, não há necessidade de você se arriscar. Você, por exemplo, algum idoso que mora sozinho, né, pede ajuda do neto, dá uma ligada, me ajuda nisso aqui, quero pedir isso ou aquilo. Aí chega na sua residência, paga e fica tranquilo, evita de estar saindo e se arriscando nesse momento pandêmico do coronavírus. E o Amazonas está sendo destaque novamente na mídia nacional, na mídia internacional, devido a esses números, infelizmente. E você me faz lembrar agora que é hora de voltar àquele nosso ciclo de amizade, de solidariedade, né? Onde você lembra aqui que de repente tem um idoso que está sozinho, né? Busca aí um amigo, um parente, né? Um vizinho para fazer as compras, ou até mesmo aquele vizinho, né? Mais jovem e tal, que pode sair, né? Que está saindo de qualquer forma porque está trabalhando, ajudar, né? Esse idoso, ou as pessoas que não têm nada para ficar em casa também, as pessoas que puderem também ajudar. Chegamos mais uma vez a um momento de solidariedade com os menos favorecidos, com os idosos que precisam aí dessa mão amiga. A gente recebe aqui a informação que a Polícia Militar está se preparando para cumprir o decreto do governo do estado aqui na área central. Então, daqui a pouco a gente vai ver a ação da Polícia Militar aqui na área central. Obrigada aí ao nosso ouvinte acompanhando a nossa programação. Circulando aqui em Manaus, ele já se deparou com vários policiais em uma praça aqui da área central. 8h44, a gente tem informações detalhadas sobre o caso e o número de motoristas de aplicativo que estão devolvendo os veículos alugados por causa da queda da demanda, né, de pessoas que pedem esse tipo de transporte nesse momento de segunda onda do coronavírus. Detalhes com Tawane Costa. Após decreto que pede o fechamento de atividades não essenciais, motoristas de aplicativos estão devolvendo os veículos alugados por causa da queda no serviço em Manaus. Um vídeo que circula na internet mostra vários carros na fila da porta de uma locadora. A justificativa é que a redução da procura pelo transporte tem gerado uma dificuldade para que profissionais arquem com os custos dos aluguéis. Para o vice-presidente dos motoristas do transporte especial, Gabriel Enoque, a situação é crítica. Ele fala das dificuldades que os profissionais estão passando. Muitos colegas que fazem aplicativo estão entregando seus carros porque não estão aguentando pagar a diária. Porque você só paga a diária se você estiver trabalhando. Se eles estão em casa, se não tem corrida, não tem como pagar a diária. Então, com isso, está sendo devolvido aí por mais de 30 mil carros alugados que tem hoje em Manaus. Inclusive, dessas empresas locadoras grandes estão tudo cheio, pátios cheios. Ou vários pátios desses de locadoras estão todos lotados de carro, fazem transporte aplicativo. Para a sobrevivência, muitos motoristas estão tentando manter a rotina normalmente, mas nem todos conseguem. É o que relata Manuel Santos, que trabalha na área há 3 anos. Com esse decreto novo aí que houve, né, traz um prejuízo grande pra gente, né, de movimentação, de chamadas para nós motoristas. Se torna muito complicado. Muita gente entrega seus carros, que muitos trabalham alugados, né? Com carros alugados e as parcelas são altas. Já é complicado para os que têm os carros próprios. E com isso geram muita gente devolvendo seus carros, deixando de ganhar tendo seu sustento, né, do dia a dia, 15 dias de prejuízo, né? Segundo a gerência do transporte especial, o movimento caiu quase pela metade. A categoria conta com as pessoas que ainda necessitam circular pela cidade. Esse é o resultado, né, das pessoas obedecendo, algumas que estão obedecendo o decreto e não estão saindo, evitando, obviamente, muitas que estão evitando ônibus, optaram por usar o motorista
por aplicativo. E agora que estão em casa... E eu lembro que muitas pessoas também vão optar isso para deixar de pegar também o transporte coletivo lotado. Pois é. Muitas pessoas vão continuar, assim como na primeira onda no ano passado, e os motoristas, claro, reclamaram, teve uma queda e tal, mas muitos continuaram e tocaram em frente. Agora o problema é esse, né? Quem aluga carro aí ficou com um prejuízo maior. Quem tem um carro próprio ainda pode seguir, né? Mas o carro alugado já fica mais difícil. Fica mais pesado pro bolso, né, do motorista. E aí, para todo mundo ter um tipo de ganho, seria interessante as próprias empresas diminuir de repente esse valor ou pagar de repente um retroativo posteriormente, né? Já sabendo que esse é um momento difícil para os motoristas e as concessionárias dependem dos aluguéis, deveria ter uma diminuição, né? Se hoje você paga um aluguel de R$ 1.500, diminuir para 1.000 ou para 900, aí depois negocia esse valor quando voltar à normalidade, né? Esse é o momento de negociar para ninguém perder, né? Eu sempre lembro do Marcos Evangelista, todas as quintas-feiras conosco, ele fala dessas estratégias que as empresas têm que ter para não ter essa perda. Assim como houve aquela negociação dos motoristas rodoviários, né, de diminuir o valor para não demitir ninguém, as empresas privadas também deveriam ter esse tipo de negociação, diminuir o valor do aluguel, paga depois verifica como é que fica, negocia esse valor, né, divide essa parcela para não ficar pesado para ninguém. E se de repente você que é dono de uma empresa tem 100 carros alugados, 90 são devolvidos hoje, como é que fica o seu lucro? Então é muito melhor diminuir esse valor e ter uma pessoa ali rendendo o seu dinheiro, né? E aí eu lembro de outra coisa também, Samara, os aluguéis. Como é que fica a questão dos aluguéis? Acabou o auxílio emergencial, quem estava pagando aluguel dependendo do auxílio emergencial porque foi demitido. Aí é uma outra problemática também, é o momento de negociar com o dono do imóvel, dividir esse valor, porque não tá fácil para ninguém. Quem não acreditou que ela chegaria, chegou. Quem pagou para ver, agora paga até com a própria vida, ou internado, lutando pela vida no hospital. Mas muita gente não acreditou que a segunda onda viria, mas veio muito forte. Como eu disse, veio com força, gente. Não tá fácil, não. Nosso ouvinte, o Cleiton, tá chamando a atenção para uma situação aqui. Bom dia. A mensagem de texto dele diz o seguinte: conheço algumas lojas do ramo de material de construção que iriam abrir novamente no sábado e até aos domingos. Eu li o decreto do governo e diz que está vedado a abertura nesses dias. E aí, será que se eu fizer a denúncia, elas vão ser fechadas? Muitos funcionários estão trabalhando com muito medo. Bem, se já é permitido, é um serviço essencial, loja de material de construção permanecer, né? Segundo o decreto, ia permanecer aberto. Agora, se é vedado aos sábados e domingos, então é vedado aos sábados e domingos, né? Porque tem muita gente que só procura as lojas de materiais de construção no final de semana e a gente sabe que tem lotação. E pensando nisso, o governo já botou no decreto para fechar nos fins de semana. Então, faça a denúncia. 190 ou 181, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, o que mais tenha trabalho nessa época do ano para fiscalização. E além de fiscalização, para os serviços não essenciais, nosso ouvinte aqui está lembrando da falta de segurança na Zona Oeste de Manaus. Ele disse: bom dia, Band News, sou o Antônio, da Zona Oeste, na Compensa, e clama por segurança porque a matança continua. A briga de facção criminosa continua por lá. No Centro Social da Compensa, jovens jogando futebol tem que ser proibido. E ontem teve um que foi morto por lá. Centro Desportivo da Compensa, ou CDC, né? Isso. Então, não? O CSU da Compensa, CSU né? da Compensa. CSU da Compensa. Então, são duas situações. É a falta de segurança, com essa briga, com essa matança, essa briga ainda de facção criminosa. E também que tem o Centro Social, os jovens jogando futebol, continua por lá. Olha que passei minha vida toda na Compensa, saí recente de lá, conheço muito bem ali e quando passo ali nas proximidades, não mudou muita coisa não. Todo mundo ali se nada tivesse utilizando acontecendo. exatamente os espaços públicos. Triste. Enfim. Nossa, Mara, outro problema. Vamos lá, eu acho que hoje
O jornal tá... Só fazendo o check, porque o problema é que não falta na capital amazonense com a pandemia que voltou a assustar. Exatamente. E um outro é a questão dos remédios, né? Drogarias de Manaus sofrem com abastecimento de medicamentos nesse início de ano. Vamos conferir os detalhes com Beatriz Silveira. A segunda onda da pandemia do coronavírus tem gerado escassez de remédios nas drogarias de Manaus. Nas farmácias da capital amazonense, faltam azitromicina e ivermectina. De acordo com empresários, não há previsão de normalização do estoque desses medicamentos. O aumento dos casos de Covid-19 no último mês e início do ano provocou corrida às drogarias. Um desses fármacos é a azitromicina, um antibiótico usado no tratamento de várias infecções bacterianas. Entre as indicações mais comuns estão o tratamento de pneumonia e infecção intestinal. O uso combinado das substâncias ainda não tem eficácia científica comprovada no tratamento da Covid-19. É o que relata a professora Márcia Castro, que após receber a receita, procurou o medicamento e não encontrou nas farmácias. Fui procurar medicamento, a tal da ivermectina, coisa mais difícil, a azitromicina, né? Só que a azitromicina ela precisa de receita, mas também está muito difícil de conseguir. Praticamente todos os medicamentos que estão passando para o Covid, eles estão em falta. Segundo Eric Silva, dono de uma drogaria na zona sul de Manaus, o preço das distribuidoras de remédios disparou. Aumentou muito a demanda de certos medicamentos, ivermectina, que o povo anda comprando demais, azitromicina, já entrou em colapso. Essa questão das faltas, entendeu? A escassez de medicamentos vai além das substâncias do tratamento experimental de Covid-19. Eric ainda conta que no primeiro pico da pandemia, as pessoas procuravam álcool em gel, máscaras e vitamina C, mas atualmente a procura por esses itens está baixa. A cada 5 minutos, na primeira onda da Covid aqui em Manaus, em abril, era atrás de álcool em gel. Ficou aquela situação lá do povo atrás do álcool em gel. Nessa segunda onda, agora em janeiro de 2021, eu percebi que o pessoal não procura mais máscara, álcool em gel, é mais esses remédios mesmo. O Conselho Regional de Farmácias alerta que o uso deliberado de medicamentos é prejudicial à saúde. Mesmo os isentos de prescrição podem causar danos, especialmente se forem usados sem indicação ou orientação profissional. Como o kit Covid, que ontem eu estava nas redes sociais só observando que tem gente prescrevendo o kit Covid porque deu certo com essa pessoa e pedindo para as pessoas. Médicos também. Complicado, gente, isso. Eu acho assim, tratar com remédio é uma droga que deve ser receitada por um profissional. Pode fazer bem para você, mas de repente não pode fazer bem para mim, porque você não sabe, né? Se de repente é o mesmo, se tem o mesmo sintoma, de repente pode ser a mesma doença, mas essa droga no meu corpo pode se manifestar de forma diferente. Ontem mesmo, circularam em sites de notícia, em grandes sites de notícia, que 2 pessoas novas que faziam aí o comercial do kit Covid morreram de Covid no hospital. 2 pessoas novas, uma, se não me engano, 44 anos e outra de 36 anos. Então tem muito cuidado na hora de você passar para outra pessoa que de repente foi bom para você, de repente pode não ser para essa outra pessoa. Exatamente, Samara. Essa questão pode até funcionar, né? Esse kit Covid em algumas pessoas, mas o fato de você receitar para alguém, isso deu certo para mim. Ninguém aqui está dizendo que não funciona. Funciona, pode até funcionar para você, mas é justamente isso. O fundamental é você ir ao médico. Você não pode prescrever para ninguém. Você que está com algum tipo de sintoma ou quer prevenir, vai ao médico, faça uma consulta, veja se você não tem nenhuma alergia, se você pode ou não pode tomar esse tipo de medicamento, se é ideal para você, é o médico que vai dizer, né? Agora, o que não pode é você, em casa mesmo, pegar, vou tomar cloroquina, ivermectina, azitromicina e tudo mais para evitar a Covid-19. Não é assim. De repente você não sabe, pode ter algum problema cardíaco, você toma um remédio desse, tem um efeito colateral, você morre na sua casa, e aí? Como é que fica, né? E recentemente, agora me veio à cabeça, recentemente a própria Polícia Militar apreendeu vários remédios desse kit sendo vendidos de forma aleatória com uma pessoa. Só não me recordo se foi aqui na capital ou se foi no interior do estado. Mas a Polícia Militar conseguiu chegar até essa pessoa que estava vendendo esses remédios sem prescrições médicas. Exatamente. E aí, se você for ao médico e ele passar algum tipo de medicamento
dessa natureza e você tiver algum tipo de problema, aí você até mesmo tem um respaldo. Ah, eu fui ao médico, ele não me consultou, ele não perguntou se eu tinha algum tipo de alergia ou algum problema, tomei e passei mal. Aí você tem até um respaldo, né, para dizer, para ir à justiça e tudo mais. Agora, se foi um amigo, não, toma aí azitromicina, toma aí ivermectina, e aí como é que fica? Então, eu conheço pessoas que tomaram a cloroquina e passaram mal. Deu uma dor de cabeça, uma vertigem que quase a pessoa, ao invés de curar da Covid-19, já ia passando dessa para melhor por causa de um remédio muito forte. E foi prescrito pelo médico. E ela voltou ao médico, aí o médico suspendeu a cloroquina e passou uma outra medicação. Então é isso. Se não tiver um acompanhamento médico, fica muito difícil a gente querer ou ir tomar de conta própria. E até a forma como você toma, né? O médico que vai dizer, eu vou tomar aí 3 pílulas por dia. Né? Aí você vai ao médico e diz, não, é só metade, justamente, ou é só uma. É a quantidade. Então, isso é fundamental, você ir ao médico e saber como deve tomar. E não ficar assistindo esses vídeos que colocam na internet, pode ser até médico, né? Alguns colocam até o CRM, sou médico, assim, assado, estou receitando isso. Não é assim, todas as pessoas têm as suas particularidades. Então é importante você mesmo ir ao médico para ele saber se você pode tomar ou não. Tecnologia, com Warrison Lacerda. Hoje, na nossa coluna de tecnologia, a gente vai falar um pouquinho sobre o que esperar neste ramo para 2021. Warrison. Maíra, esse novo ano, essa nova década que se inicia, promete trazer inovações que vão fazer mais diferença nos rumos do nosso dia a dia, nos rumos até da sociedade mesmo, né? A gente está falando aí do aumento dos carros elétricos, por exemplo, veio agora a notícia de que a Dinamarca já tem mais carros elétricos rodando do que carros a combustão, ou seja, o limiar de 50% já foi ultrapassado lá na Dinamarca, e essa é uma tendência inescapável para todo mundo. A gente tem inovações acontecendo de maneira bastante pronunciada no campo da medicina, até a questão do desenvolvimento das vacinas aí da Covid-19 em tempo recorde é uma amostra disso. E a gente tem também muitas novidades chegando para além das coisas que são individuais, né? Para coisas mais coletivas, para transporte coletivo, para técnicas novas de geração de energia. A gente deve ter uma explosão da geração de energia solar nesses próximos anos, nessa nova década. Essa semana, inclusive, a gente teve o anúncio por parte da GE da criação da maior turbina de geração de energia eólica. Aí falando de energia eólica, né? Essa turbina sozinha, que ainda está em fase de testes lá na Holanda, ela sozinha é capaz de gerar energia para iluminar uma cidade com 12 mil residências. Então dá para imaginar a quantidade de energia, na verdade são 13 megawatts que essa turbina sozinha consegue gerar. E ela vai fazer parte de uma nova geração de turbinas eólicas pensadas para aquelas grandes fazendas de turbinas eólicas colocadas no mar, não na terra, né? São turbinas pensadas para serem instaladas no mar. Então, esses são 3 exemplos que eu acredito que podem nos dar algum otimismo, Maíra, nessa década que se inicia, sem esquecer, claro, né, do 5G que está vindo aí e que vai dar mais velocidade ainda a tudo isso, Maíra. E se você tem uma dúvida, escreva para cá, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade, irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas, com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Você ouve
Band News Manaus. Nove horas, 1 minuto na capital amazonense. A gente começa esse bloco falando de uma operação da Secretaria de Segurança Pública. Uma festa clandestina foi desarticulada na noite de ontem no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, durante uma operação da SSP e também da Polícia Militar. Ao todo, 10 pessoas envolvidas com a organização de eventos clandestinos durante a pandemia da Covid-19 foram presas. 10 pessoas, porções de drogas, bebidas alcoólicas, equipamentos de som, ingressos e R$ 1.600 em dinheiro foram apreendidos. A operação foi coordenada pelo secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Mabonati, juntamente com o subcomandante da Polícia Militar, Coronel Ronaldo Negreiros, e teve apoio, claro, da ROCAM, das SICONs. Esse caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, na Zona Norte. 5 veículos encontrados no local e que apresentavam irregularidades foram removidos também pelo Detran. A festa denominada Forró do P10, eu acho que Forró do Parque 10, né? Não sei. Ocorria na chamada Mansão do Poderoso e foi flagrada logo que estava começando. A residência fica na rua Desembargador Ubirajara, no Santa Etelvina. Os organizadores foram surpreendidos com a presença das forças de segurança que vinham monitorando o grupo desde o início da noite. Acostumados com as vistorias da Central Integrada de Fiscalização, os grupos mantinham um esquema para desligar equipamentos de som, luz e fazer silêncio no local assim que as equipes se aproximassem. Dessa vez, não tiveram tempo, estavam sendo observados. Nessa tentativa, 10 pessoas foram detidas e presas, encaminhadas à delegacia, Samara. E interessante que a Secretaria de Segurança Pública, a inteligência da Secretaria de Segurança Pública descobriu isso pela internet. Tudo combinado pela internet, venda de ingresso e o escambau, como diz mamãe. Tudo sendo esquematizado pela internet. Eles não diziam onde é que era a festa, tudo era informado minutos antes, e tinha casos que as pessoas eram até... recebiam até carro, né? Vans que iriam pegar as pessoas que compravam os ingressos. Gente, que ponto, que mente doentia é essa que esse povo tem? Agora eu repito o que disse a juíza Jaisa Pinto Frasch na sua rede social. Isso já tem 3 dias, mas está viralizando na internet. O lockdown que ela sonha é trancar todos esses participantes de festas clandestinas na arena e deixar lá, até o fim da pandemia, vírus e hospedeiros juntos. Liga o som e deixa lá. Já que eles querem festa, então deixa lá, tudo preso. Já que vocês querem festa, aí deixa lá. O vírus e os hospedeiros, tudo na sua festinha, presos na Arena da Amazônia. Porque é isso, gente. É isso que a gente tem que dar um choque, né? Nesse pessoal que parece que não está entendendo, ou não está entendendo, está infectando os parentes e amigos depois, que precisam das unidades básicas de saúde, que estão lotadas. Ontem o próprio prefeito, em entrevista, daqui a pouco a gente vai reprisar a entrevista do prefeito Davi Almeida, que deu ontem a Thaís Gama e ao Alex Ferreira, ontem à tarde. Ele mesmo passou pelo Morro da Liberdade e comprovou isso. Ele viu que a UBS estava lotada. E pede a compreensão da população, evite sair de casa, evite contaminação, evite aglomeração, né? E ele está também se mexendo, correndo da sala para a cozinha, para disponibilizar mais profissionais de saúde e um atendimento de qualidade. As unidades móveis já começaram a funcionar ontem com excelência, fazendo teste de Covid em algumas áreas da cidade, principalmente norte e leste, na periferia, alcançando aquele público que não tem condição de ir atrás de uma unidade básica ou até uma unidade maior de urgência e emergência. Então, são 3 que já começaram a funcionar e a 4ª deve funcionar dando apoio a uma UBS. Só não me recordo agora onde foi, mas as 4 já em funcionamento desde ontem. E as pessoas brincando, fazendo festinha. Estou com a juíza Jaisa Frasch. Pega todo mundo, tranca na arena, o vírus e o hospedeiro tudo juntinho, solta o som e deixa lá, até a pandemia acabar.
9 horas 6 minutos e 91 sepultamentos são registrados nos cemitérios de Manaus apenas na terça-feira. Desses, 72 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana e uma opção por cremação. Já nos cemitérios particulares, 19 enterros foram realizados. Entre as causas das mortes do total de sepultamentos nos cemitérios públicos de Manaus, 25 foram declarados como Covid-19. Nos espaços privados, foram 11 registros de óbitos pela doença. As redes municipal e estadual de ensino ainda não definiram quando as aulas presenciais serão retomadas, no que se refere ao ensino infantil e fundamental em Manaus. De acordo com as secretarias de educação, a medida depende da orientação das autoridades de saúde. Na rede particular, a mobilização já é intensa neste início de ano, com o objetivo de evitar o prejuízo pedagógico, emocional e de assistência social aos estudantes amazonenses durante a pandemia da Covid-19, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas defende a educação como serviço essencial no Amazonas. Mas neste momento de pico de pandemia, não, né? Ainda não dá para colocar as crianças, voltar nada presencial nesse momento. Deixa passar mais um pouquinho para a gente desafogar o serviço público e particular da nossa cidade, da nossa capital. No Pará, a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 na região metropolitana de Belém alcança os 96%. De acordo com a Secretaria de Saúde, no boletim de ontem, 48 dos 50 leitos da região já estão ocupados. O Pará registra mais de 295 mil casos e mais de 7.200 mortes. Segundo a Secretaria, além da capital do Pará, a região metropolitana de Belém é composta pelos municípios de Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará. Atualizações de Brasília, fala João Pedro Melo. O Brasil continua atrasado com relação à possível liberação e início da vacinação contra o coronavírus. Ao longo da terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro estava irritado e, ao conversar com apoiadores, afirmou que o Brasil está quebrado e que ele não consegue fazer nada. O chefe do executivo disse ainda que a pandemia de Covid-19 tem sido potencializada pela mídia. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou por lá. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Teve esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. É verdade. Pensa Manaus. Saúde. Nove horas 9 minutos e neste mês acontece a campanha Janeiro Branco com o objetivo de mobilizar a sociedade em favor da saúde mental. Isso é importantíssimo. Ontem a gente falava aqui na programação de alguns médicos que estão passando por esse tipo de problema, não somente o cansaço físico, esgotamento físico, mas também o esgotamento mental, né? É uma situação muito ruim, ainda mais quem está trabalhando na linha de frente da Covid-19. Esse é um assunto importantíssimo que é tratado no Janeiro Branco. Para falar mais sobre este assunto, está conosco a psicóloga especialista em saúde mental, Kate Prado. Seja bem-vinda à nossa programação. Bom dia. Acho que o áudio deve estar desativado aí, Kate. Pode dar uma olhada? Ainda não conseguimos ouvi-la. Agora sim? Ela consegue ouvir a gente bem, né? Mas a gente não está conseguindo ouvi-la. A gente vai continuar aqui testando o áudio, mas é um assunto fundamental, né, Samara? É esse de você buscar um atendimento psicológico, ainda mais nesse momento. Quantas pessoas, eu conversava com alguns amigos, quantos deles não tiveram sintomas de crise de ansiedade nesse momento? Quantas pessoas não estavam esperando virada do ano, vai estar tudo bem, Covid acabou, novo ano, não. Quantas pessoas não pensaram disso e agora estão entrando em parafuso, precisando mesmo concatenar as ideias, organizar as ideias neste momento, tanto a mente quanto emocional, para enfrentar mais uma vez a pandemia no nosso estado. Fácil não. E aí você faz toda uma programação e começa o ano de 2021 com a sensação onda, que é o 2020 ainda. Pois é, e até pior um pouco, né, por causa do aumento no número de internações
que bateu o recorde do pico da pandemia no ano passado. Isso aí é muito ruim. A gente conseguiu aí o áudio, Patrick? Vamos testar novamente? Oi, psicóloga. Pode falar aí, vamos tentar. Acho que agora deu certo. Consegue ouvir a gente? Alô? Oi, Consigo. agora sim. Seja bem-vinda, Kate. Kate Prado, ela é psicóloga, especialista em saúde mental. Vai conversar conosco sobre a campanha Janeiro Branco. Quais são aí os principais problemas, podemos começar assim, da saúde mental e que devem ser discutidos nesse mês de janeiro? Certo. Muito bom dia a todos os ouvintes da Band News Manaus. Muito obrigada pelo convite, Samara e Arthur. Bom, vamos lá, né? Os principais problemas de saúde mental que nós temos é o que assola toda a sociedade, né? Que é a depressão e a ansiedade. Esses são os principais problemas da saúde mental e que, por conta disso, o Janeiro Branco vem para conscientizar, né? Na verdade, o Janeiro Branco é um convite para que as pessoas reflitam sobre a sua saúde mental. A gente, fazendo o entendimento que a gente está numa pandemia e isso gerou uma limitação do cotidiano de crianças, adultos, adolescentes, idosos, e tem um impacto muito direto nessa saúde mental, né? Então, se a gente for pensar, historicamente, a gente tem mais ou menos hoje o Brasil tem 5,8% da população acometidas da depressão, né? E o que significa, em média, 12 milhões. É muita gente. Então, o Janeiro Branco, essa campanha é para sensibilizar, né, as mídias, as instituições, a população como um todo, né, e nós da saúde, profissionais da saúde mental, psicoeducar, poder conversar, esclarecer, discutir esses temas sobre as doenças, né, que vão da ansiedade, depressão, a própria fobia, né? Na verdade, os sintomas, o que é um transtorno mental, hoje tem a questão cultural embargada, né? Do impacto. Não, eu não vou procurar profissional da saúde, não vou procurar ajuda profissional porque eu não estou doido, eu dou conta. E isso vai cronificando, né? Então, hoje, na verdade, temos uma realidade com a pandemia e isso se intensificou. Verdade, né, Kate? O Janeiro Branco que veio potencializado pela pandemia da Covid-19, transtorno mental no cotidiano domiciliar, dada a sobrecarga de atividades, o estresse emocional e físico, o isolamento social e a falta de perspectiva contribui para o rebaixamento da autoestima, cansaço e desânimo. O que falar para o nosso povo amazonense, para o nosso povo manauara, neste momento em que dá um medo, né, diante da situação que a gente vive hoje na saúde pública e privada da nossa cidade? O medo é a característica principal, é igualitária, né, independente de criança, adulto, mulher, homem, classe social. O medo hoje, a pandemia, ela faz com que a gente tem um encontro com a nossa limitação. E essa limitação, se a gente não tiver com a nossa saúde mental minimamente preservada, a doença, né, mental vai cronificar, que é a questão da depressão. E o medo, ele não é fantasioso, ele é real hoje para todo mundo, o mundo todo, na verdade, né? Então, a campanha, ela foi idealizada em 2014 por um psicólogo lá de Minas Gerais, o Leonardo Abraão, que era justamente nós, profissionais da saúde mental, termos esse papel de desmistificar, de levar a informação, e aí a população buscar ajuda profissional,
né? Então, o medo hoje, principalmente no que a gente vive hoje, o Amazonas, né, com a capacidade dos hospitais esgotadas, o esgotamento, né, dos profissionais da saúde, quem está no combate, médicos, enfermeiros, toda a equipe está no esgotamento, né, emocional. Hoje a pandemia, a gente pensou que nunca imaginou que janeiro de 2021 estaríamos ainda vivenciando essa pandemia. E hoje o Amazonas vive uma segunda onda muito mais intensa, né? E preocupante, né? E aí tem as ações um pouco não, né? Irresponsáveis de algumas pessoas que entendem que ir para festa, fazer festa, aglomerar, isso tu tá vivendo bem, isso é saúde mental. Isso não é saúde mental, isso é tudo menos empatia. Empatia é o olhar o outro, né? Isso faz parte da nossa saúde mental. As pessoas até fazem isso errado, procurando uma fuga, né? E podem piorar a situação, né? É um misto de negação e um pouco de egoísmo, né? De entender, ou eu peguei e eu tô imune, todo mundo pegou e tá tudo bem, mas a doença, ela é imprevisível, é um vírus que cada vez mais ele surpreende a classe médica para o tratamento, né? Cada organismo corresponde de uma forma, então não é a saúde mental, na verdade, né? Não é saúde, nem saúde física, nem mental, esses atos, né? Acho que precisa da conscientização, né? E aí a própria campanha, ela tem uma ação muito interativa de movimentos culturais, debates, rodas de conversas, né? Tá na igreja, em todas as instituições, na comunidade em geral. E hoje, esse ano, ela é diferente, ela é virtual, né? A gente busca o apoio da mídia para que a gente possa propagar essas informações. E aí, ao mesmo tempo que a gente aproxima, a gente distancia para essa conscientização, porque ela está online. Então, na verdade, conscientiza o momento atual que todo mundo está vivendo, que é a pandemia, com as limitações. A questão do novo normal, hoje ela não é novo, ela é o nosso normal. As máscaras, a higienização, isso vai fazer parte efetivamente da nossa vida. E fazendo parte da nossa vida vem a conscientização do valor da minha vida e o valor da vida do outro. Porque se eu posso valorizar e priorizar a minha vida, eu posso também para o outro, né? E isso é saúde mental. A gente tem aqui algumas perguntas de uns ouvintes, antes da gente falar um pouco mais sobre como é que vai funcionar a questão do Janeiro Branco, se tem algum site, se tem algum canal onde as pessoas podem buscar algum tipo de atendimento. Esse ano, muitas foram aquelas que tiveram, que podemos dizer assim, contraíram ou adquiriram a crise de ansiedade, né? Que é digamos que um primeiro pilar, um dos primeiros pilares para coisas piores, né? Para uma depressão ou para algo assim. E isso acontece de uma hora para outra, você está no trabalho, você está no trânsito, você está em casa e tem aquele momento, aquela sensação ruim que é a crise de ansiedade. Obviamente que as pessoas têm que buscar um atendimento médico, isso é fundamental. Há pouco a gente falava aqui daquelas que muitas estão passando o tal do kit Covid, né? Passando receitas para as pessoas se medicarem. Isso aí não é o ideal. O correto é buscar um atendimento médico. Na parte psicológica também. Mas quando acontece aqueles momentos de crise de ansiedade, qual é a melhor saída, né, para você evitar ter algum tipo de problema ou se acalmar, né, para não agravar ainda mais essa crise? Uhum. Quando a pessoa tem a crise, ela não vem do nada, ela vem dando sinais, ela vai intensificando. Então, quando a pessoa chega a um momento de crise, de ansiedade, onde ela foge toda a capacidade racional e entende que que aquela angústia dela, aquele medo, ela está vivenciando, é poder parar, né, fazer o exercício da respiração,
que é poder inspirar e respirar por 10 vezes. Isso oxigena o cérebro e te traz para uma realidade, né? É porque, assim, precisa sair daquele pensamento de que aquilo vai acontecer. Eu estou passando mal, porque fisicamente a pessoa tem todos os sintomas, ela não está criando, ela tem palpitação, ela tem sudorese, ela tem taquicardia, o corpo treme, né, paralisa. Então tudo isso é verdadeiro. Então, como acredito que a rede de apoio, né, um amigo, alguém familiar que possa perceber isso e também contribuir, mas a pessoa ela precisa buscar, se ela está nessa situação, já é um grau mais avançado, ela precisa buscar ajuda profissional, tanto a psicoterapia como a ajuda medicamentosa. Entendi. E então, quando você... falo por mim, né, que esse ano nunca tive esse tipo de problema, mas em alguns momentos vem aquela sensação estranha, parece que a pressão sobe, você sente um mal-estar, mas você sabe, às vezes você sente uma ânsia de vômito, mas não vem nada. E outras pessoas que eu conheço tiveram essa mesma sensação. Isso pode ser caracterizado, no caso, como uma crise de ansiedade, ou um princípio? Pode ser alguns sintomas que ainda não sejam a própria o transtorno de ansiedade, né? Ou então uma crise de ansiedade. Pode ser um episódio, porque assim, a ansiedade, ela faz parte dos nossos sentimentos, assim como a alegria, a tristeza, o nojo, as emoções. Todas as emoções, elas são importantes. A ansiedade, quando a gente vai viajar, a gente fica ansioso. Então, a ansiedade positiva, se a gente for pensar assim. Só que a gente está numa pandemia e tem a angústia de viver o incerto. A gente não sabe, né? Então, automaticamente o nosso organismo reage àquilo que a gente teme, né? De uma forma orgânica. Porque aquilo que a gente não consegue dar conta psiquicamente, o nosso corpo ele vai corresponder isso pra gente. Né? Então, é também um pouco a gente ter um pouco de atenção que nem toda essas características de uma angústia muito grande, porque é o medo, né? O medo que hoje é o que todo mundo vive. Crianças estão com crises de ansiedade, perderam o seu habitat de escola, de amigos, de interação. Existe a interação, mas é muito limitada. Né? Muitas das vezes, né? Porque não tem como gastar energia a criança. E aí fica em casa, às vezes fica até um pouco mais agressiva porque não tem o que fazer, fica entediada, né? Então é importante observar isso, né? E fica chorosa. Então o adulto também faz isso e vem de uma outra forma. Então é uma preocupação, é uma tristeza, é poder buscar meios que te deixem encontrar o que te dá prazer. É um livro, é ouvir uma música, são pequenos prazeres, porque hoje é isso que a gente precisa buscar, né? Dentro do nosso cotidiano, por conta da limitação que a gente vive. É poder buscar isso para minimizar. Então, quando tu sentes aquela ânsia, né, de vômito, mas sem ter nenhuma vontade, não necessariamente já é uma crise de ansiedade, mas são indícios. A gente precisa paralisar aí para que ela não tenha evolução, porque a sistemática dela, né, faz com que se... Opa, Kate? Perdemos aí o contato com a Kate. Uma explicação importantíssima. Quantos não são aqueles que tiveram esses sintomas? Oi, Kate, tá de volta aí conosco, né? Oi, pode concluir aí, né? Você dizia que quando se tem alguns tipos de sintomas, já é importante buscar um atendimento para não agravar isso, né? Exato. E buscar alternativas que te levem a um prazer, né? Porque se a pessoa está muito preocupada hoje com a questão da pandemia, e só vê noticiários, e só vê quem a gente entra nas redes sociais, são as pessoas que são as informações de quem está hospitalizado, quem faleceu, e se o teu medo, a tua angústia maior é isso, então tem que eliminar, poupar isso. Ver de alguma outra forma, ter a informação, mas não de uma forma tão incessante, né? Porque aí entra no site, vai no outro, vê noticiários, ouve
todas as notícias possíveis, e isso vai gerar e vai te levar para um estado, sim, de uma crise de ansiedade. Agora, Kate, fala para a gente sobre a campanha Janeiro Branco. Você já nos adiantou que está pela internet devido à pandemia, como as pessoas podem procurar mais informações e até mesmo buscar ajuda através dessa campanha Janeiro Branco. Buscar ajuda de um psicólogo, de um especialista. Certo. A campanha, ela é completamente voluntariada, né? É dos profissionais da saúde. Então, o ponto é a gente fazer a discussão, né? Discussão e desmistificar exatamente o que é doença mental, o que é saúde mental, o que é ansiedade, o que é depressão, o que é fobia, porque são os pilares do que vai desencadear, né? Então, como que a pessoa pode buscar? Tem o site oficial do Janeiro Branco, né? Onde tem todas as informações. Existem instituições. Hoje o 188 ele faz um atendimento, né? Completamente sem custo algum, né? Para que a gente possa fazer a prevenção, porque a saúde mental é a prevenção do suicídio. Então, o 188 ele tem esse canal direto. Existem, lá na página do Janeiro Branco, existem instituições que fazem um atendimento online gratuito, né? Tem a UEA, ela tem um canal que ela faz, por conta da pandemia, desde de março, ela faz um atendimento também para a comunidade, para a população em geral, né? Além disso, tem os CAPs, as UBSs, que não são tão divulgados, né? As próprias faculdades, as instituições, tanto privadas quanto públicas, elas fazem esse tipo de atendimento, né? E Kate, você falou aí do 188, que é do CVV, né? Que é do Centro de Valorização da Vida. Exatamente. É isso, quero agradecer pela participação da Kate Prado, que é psicóloga, especialista em saúde mental, hoje conversando conosco sobre o Janeiro Branco e destinou aí alguns canais importantes para que a população possa buscar nesse momento tão difícil da pandemia da Covid-19. Muito obrigado, um ótimo dia, bom trabalho para você. Muito obrigada pela oportunidade, e todas as vezes que alguém tiver a oportunidade de divulgar a saúde mental, eu estou à disposição, né? É um assunto muito importante para a população, né? E uma questão de saúde pública, né? Então, é muito importante. Obrigada pela Band News Manaus ter esse olhar, né? Esse cuidado, e fazer parte dessa campanha de 2021. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia. Sua viagem, com Ricardo Freire. Vamos fugir desse lugar, baby. Boas-vindas a bordo! O assunto da semana são os feriadões de 2021. Para onde será responsável viajar durante a pandemia? Que cuidados é preciso ter na hora de fazer as reservas? O primeiro feriadão de 2021 é dos paulistanos. O aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro, cai numa segunda-feira, permitindo um feriadão de 3 dias. É um feriado em que eu evitaria com todas as forças descer para a praia, porque muito provavelmente a gente vai ver no feriado de 25 de janeiro um cenário parecido com esse do Réveillon, de praias super hiper lotadas. É um bom feriado para ir para o mato, numa pousadinha de chalezinhos individuais, ou então para alugar uma casa e chamar comida por delivery, como a gente fazia no auge da pandemia, para fugir do pessoal que vai aglomerar nos restaurantes e bares do centrinho do lugar onde você estiver. O segundo feriado do ano é o Carnaval, de 13 a 16 de fevereiro. Como se sabe, não vamos ter folia de Carnaval, pelo menos folia oficial, em nenhum lugar. Vai ser um feriado de descanso no Brasil inteiro.
inteiro. Por ser um feriado de 4 dias, que praticamente todo mundo emenda, e acontecer ainda em pleno verão, a perspectiva é de lugares tão lotados quanto no Réveillon também. É o feriado que tem mais chance de sofrer restrições de acesso ou de limitação de atividades, dependendo do que acontecer nos hospitais dos vários destinos agora nesse mês de janeiro. Eu repito a recomendação que eu dei para os paulistanos no feriado do aniversário da cidade. Se você quer viajar no carnaval, evite praias próximas às grandes capitais. Prefira destinos do interior, onde seja possível evitar sair à noite. Ou então, vá para uma daquelas praias longe de capital, que sejam super extensas e ofereçam faixas de areia, onde dá para pegar sol e entrar no mar com distanciamento. Vai por mim, use máscara e fuja de aglomerações. Pois diga que irá já, pra onde eu só veja você, você veja mim só. A Band News FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus e agora também em Goiânia. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio e o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM. Nove horas 32 minutos, bem atrasado, Samara. O chefe tá brabo ali com a gente. Pelo amor de Deus. Vamos ser rápido aqui. Calma, Jordano, calma. Depois tem cafezinho, x-tudo, tem tapioquinha, queijo coalho, daqui a pouquinho. Gente, após festa clandestina ser encerrada, o titular da Secretaria de Segurança Pública, Coronel Luiz Mabonati, diz que mais fiscalizações serão feitas para preservar a vida da população. Vamos ouvir. Estamos aqui na mansão do Poderoso, acabando com uma festa clandestina. Vão sair daqui todos algemados, direto para a delegacia, colocando a vida da população em risco. Interessante que ele foi para a linha de frente. Ele saiu da Covid-19. Ele, o comandante da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, e o próprio secretário de Segurança saíram recentemente de Covid-19 e já foram para a linha de frente para estar atrás dessas pessoas irresponsáveis fazendo festinha clandestina. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, para tentar burlar fiscalizações e fugir da polícia, os grupos que organizam festas clandestinas costumam vender os ingressos pela internet sem informar o local do evento e só minutos antes do início da festa é que são informados sobre aonde devem comparecer. E após a família virar alvo de uma operação que investiga corrupção, tráfico de influência e lavagem de dinheiro, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, do PSDB, consegue um habeas corpus que o blinda de busca e apreensão neste caso, ele e a família. No caso, ele, a esposa e o apartamento que os dois vivem atualmente. Estão blindados neste momento pela justiça e não podem ter busca e apreensão nessa residência, nem eles. A informação é da colunista de política da Band News Difusora FM, que está de férias, a Rosiane Carvalho, mas não para nunca, e ela funciona lá no blog dela, tá? De vento em polpa, em reportagem assinada até para o site nacional UOL. A decisão foi concedida pelo presidente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. No dia 18 de dezembro do ano passado, o Ministério Público do Estado do Amazonas deflagrou em Manaus a operação que teve como alvo a enteada do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto, o marido dela e a esposa do tucano, a ex-primeira-dama Elizabeth Valeico. A defesa de Arthur Virgílio Neto e de Elizabeth Valeico alega que a operação tem motivações políticas contra o tucano e destaca que a ação foi deflagrada um ano depois do início da investigação e que, enquanto o ex-prefeito tinha foro privilegiado.
A Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde edita portaria para monitorar os impactos da Covid-19 na população indígena do município de Manaus. A portaria está publicada no Diário Oficial da União. O comitê atuará no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena na capital amazonense e será comandado pelo coordenador distrital de saúde indígena, que poderá convocar órgãos e entidades participativas na atenção à saúde indígena na região. Destaque chegando de Brasília, fala Natália Pazzi. Após o PT bater o martelo e anunciar apoio imediato ao deputado Baleia Rossi à presidência da Câmara, o parlamentar deve lançar sua candidatura oficialmente na quarta-feira. Assim, já na quinta-feira, o deputado pretende começar a viajar pelo país em busca de apoio político. A primeira viagem deve ser ao Ceará, onde pretende encontrar com o governador Camilo Santana e com os irmãos Cid e Ciro Gomes. O grupo do deputado, liderado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, calcula que possa conseguir o apoio de até 20 governadores, principalmente através de oferta de cargos. E conforme prometido, 9 horas e 37 minutos, mais cedo você ouviu a reportagem do Alex Ferreira sobre o anúncio de 5.000 sepulturas no cemitério Tarumã e a negociação para a compra de vacinas, medidas anunciadas pelo prefeito de Manaus durante entrevista ontem aos âncoras Thaís Gama e Alex Ferreira no Alta Frequência Manaus. Agora você confere o repeteco dessa conversa, em que Davi Almeida fala sobre o decreto de emergência anunciado ontem e as tratativas para a abertura de leitos com a finalidade de atender as vítimas da Covid-19 no Hospital Newton Nees. O senhor decretou situação de emergência em Manaus e, a partir de agora, quais serão os critérios para essas contratações? Quais as ações mais urgentes que precisam ser adotadas, prefeito? Se faz necessário a ajuda de todos, Alex. O governo federal tem feito a sua parte, o governo estadual, a prefeitura está fazendo a sua parte agora e a população também precisa contribuir. Nós temos aí o decreto do governo com uma decisão judicial e a renovação dos decretos municipais com relação ao trabalho dos servidores, o teletrabalho. Nós temos aí a questão dos parques que continuam fechados. Nós temos muito o que contribuir e colaborar. A população fazendo a sua parte, inclusive o comércio que já está fechado, nós vamos fazer com que esses índices de contágio da Covid-19 possam diminuir, diminuindo também a incidência, né, desse contágio e a ida dessas pessoas contaminadas para os hospitais públicos. E a Prefeitura também está colocando à disposição da população. Colocamos hoje mais 3 unidades básicas de saúde para fazer testes. Vamos testar a população. Colocamos 52 medicamentos à disposição da população. Desses 52, 22 estão todos eles voltados para o tratamento da Covid-19. Então, são várias ações, né, para que nós possamos diminuir a incidência do contágio e a transmissão do vírus. Portanto, esses decretos eles visam muito diminuir exatamente a circulação das pessoas na cidade de Manaus, para que as pessoas possam tomar a ciência e a consciência do momento grave que nós estamos passando e possam dar a sua colaboração permanecendo em casa, mantendo o distanciamento social. Prefeito, a sua gestão começou exatamente agora no dia 1º de janeiro de 2021, hoje dia 5 dias aí o senhor à frente da administração municipal aqui na capital amazonense, mas os ouvintes, eles desde ontem, né, iniciando a semana, enviam imagens, mensagens em relação às unidades básicas de saúde, e a situação mais reclamada por eles é sobre a superlotação, falta de atendimento, inclusive em algumas unidades. Tendo em vista que a gestão começou há pouco tempo, quais são os planos de melhorias para as unidades básicas de saúde, prefeito? Alex, eu passei agora há pouco, eu fui almoçar na minha casa, escritório no Morro da Liberdade. Eu não moro lá, mas eu fui almoçar lá. Eu, na volta, me dirigindo aqui para esse local onde eu estou concedendo a entrevista, a unidade estava lotada. Eu vou amanhã, pessoalmente, vou visitar algumas unidades para dar o suporte. Nós estamos trabalhando diuturnamente. Eu quero aqui agradecer aos servidores da Secretaria de Saúde, todas as equipes estão trabalhando. Nós temos 18 unidades básicas voltadas só para o atendimento ao Covid, elas são fixas, e nós temos 3 unidades que nós abrimos hoje, as unidades móveis, que nós disponibilizamos hoje o atendimento de 8 às 18 horas. Essas unidades fixas, elas têm atendimento prolongado até às 21 horas.
os servidores da saúde realmente eles estão sobrecarregados, de se entender essa condição no momento, porque a pandemia avançou de forma até descontrolada na nossa cidade. Eu peço aqui encarecidamente à população que acabe com essas festas clandestinas, que você possa preservar a sua família, para que nós possamos dar o atendimento inicial. No caso, a saúde da prefeitura, nós cuidamos constitucionalmente da atenção básica, e é a porta de entrada que nós queremos deixar para a população, para tratarmos precocemente esta doença, para que nós não tenhamos, essa doença agravada, os pacientes com a doença agravada, e naquilo que nós temos nesse momento, nós estamos oferecendo à população. Porém, nós estaremos ampliando a oferta de medicamentos e certamente essas reclamações irão diminuir, mas a nossa intenção é fazer com que elas não existam. Prefeito, rapidamente, a gente está com o tempo estourado, eu sei que o senhor tem compromissos também, mas a gente não pode deixar de mencionar se existe alguma tratativa e em que pé anda para a abertura do Hospital Newton Lins para atender os pacientes com a Covid-19. Ainda antes de iniciar a conversa, nós falamos com o proprietário do Hospital Newton Lins, que inclusive vai estar abrindo o hospital particularmente para começar a atender a população da cidade de Manaus. Eu estou aguardando o Ministério para ver se há possibilidade do credenciamento, de contratar no preço da tabela SUS, e nós temos um parceiro privado que pode fazer a complementação desses recursos, e a Prefeitura de Manaus tem esse interesse. Nós temos as nossas limitações constitucionais, porque a Prefeitura ela entra com atendimento básico, inclusive lá no Hospital Newton Lins nós temos uma das maiores unidades básicas de saúde da Prefeitura. Nós queremos fazer dessa unidade básica a porta de entrada para uma parceria com o hospital, com o governo federal e a Prefeitura, para que nós possamos ofertar mais leitos clínicos e também leitos de UTI para a população da cidade de Manaus. Nós estamos buscando, Thaís, na verdade, um modelo de gestão e um modelo de parceria com a Newton Lins, para que processos posteriores de improbidade, de ação civil pública, não possam recair sobre os atuais gestores, assim como recaiu na questão na primeira fase da doença, em que todos os hospitais de campanha do Brasil tiveram problemas com os seus administradores. Nós estamos tendo a orientação da nossa Procuradoria-Geral e também da Casa Civil, para que nós encontremos a melhor solução, o melhor caminho para administrarmos em parceria esse hospital. A entrevista na íntegra você acompanha nas redes sociais da Band News Difusora FM. A Band News FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus e agora também em Goiânia. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio e o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 9h44, começamos este Jornal com Destaque, chegando ao vivo, direto da redação, com o repórter Guilherme Guedes. O presidente do Conselho Regional de Medicina, Jorge Ekel, disse que a decisão de abrir leitos para a Covid-19 na unidade é coerente. Durante visita ao Instituto da Mulher com o secretário de Estado de Saúde, Marcelo Campelo, Jorge disse que é a favor da iniciativa de usar o espaço com os demais pacientes da unidade. O secretário Marcelo Campelo ressaltou que a ala exclusiva para a Covid-19, o segundo andar do Instituto da Mulher Dona Lindu, obedece ao protocolo de segregação da Fundação de Vigilância em Saúde e não haverá circulação de um andar para outro. Importante saber disso. Logo no começo, quando falaram que iam abrir leitos de Covid lá, claro que todo mundo pensou, e até o próprio presidente do Sindicato dos Médicos, Mário Viana, também se preocupou com isso. Digo, vão abrir para todo mundo, para a circulação de pessoas, aí agora não, vão ser para gestantes, né? Justamente para atender as pacientes daquela unidade de saúde. Agora sim a gente fica mais tranquilo com isso. Né? É só uma questão de saber divulgar também, né? Dar esse detalhe. A primeira divulgação não veio com esse pequeno, grande detalhe. Sim. Não, vai ser só para as pacientes, não vai abrir para todo mundo. E claro que realmente não veio com essa primeira informação.
E também para falar de superlotação, eu recebo aqui uma imagem da área do pronto-socorro do Hospital Adventista. Gente, lotado, muitas pessoas, usando máscara e procurando atendimento nesse hospital particular localizado na área do Distrito Industrial. Ou seja, não está fácil para ninguém. Quem tem plano de saúde, quem paga plano de saúde, para o rico e para o pobre. Hoje está difícil de encontrar uma unidade de saúde onde você chegue e seja logo atendido. Muito pelo contrário, você vai esperar uma fila enorme de pessoas também passando pela mesma situação. E o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, volta a se manifestar e emite novas orientações pastorais. Entre as medidas está a suspensão das atividades presenciais religiosas até o dia 22 de janeiro. Na internet, Dom Leonardo disse que a situação do Amazonas é preocupante. Ele afirmou ainda que a medida é para zelar pela vida dos fiéis. No estado do Tocantins, o retorno das atividades presenciais nas escolas da rede particular de Palmas está previsto para o próximo dia 2 de fevereiro. As instituições estão fazendo as adaptações necessárias para receber os alunos durante a pandemia do coronavírus. Na capital tocantinense, são cerca de 70 escolas particulares com 15 mil alunos e 5 mil profissionais. E a Mega Sena sorteia hoje um prêmio estimado em 4 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 18 horas, horário de Manaus, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. As 6 dezenas do concurso 2.332 serão sorteadas a partir das 7 horas da noite, horário Manaus. O cartão com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. Agora, eu ganhando essa bolada, parti à Europa para tomar vacina. E fica por lá mesmo. E não adianta voltar para cá, porque a situação não está fácil. Não está fácil, gente. Então, hoje, ganhando esse dinheiro é só pensar em saúde. Porque é triste, não é mesmo? As pessoas hoje que têm condições financeiras estão se deparando com os hospitais lotados, públicos e particulares. E com os hospitais particulares lotados, sobrecarrega também o sistema público. Então pense muito bem, antes de ir para a festinha, você jovem, você que não aguenta mais ficar em casa, fique mais um pouquinho, vamos aguentar pelo menos mais 2 semanas para essa situação pelo menos amenizar aqui na nossa cidade. Boemba, boemba, com José Simão. E vamos rir porque ninguém é de ferro. Adriano Guilherme de Nova Iguaçu, pra Carlinha, pra Sheila e pra Ellen poupar os pulmões, ok? Zé Simão! Morreu, cara. Ô, Carla. Arrasou. Você tá terceirizando o grito, Não é? Presidente, não consigo fazer nada, tá? Tô quebrada, não consigo fazer nada. Amada. Buenos dias. Buenos dias, Simão. Temos o predestinado do ano. Ai, que delícia. Tá aqui. Brasileiro que já teve Covid é vacinado nos Estados Unidos. Opa! Como é o nome dele? Felizardo. Não é possível. Douglas Felizardo. Você tá brincando, presidente? Tá fazendo o que lá? Sucesso. Olha, né, nos Estados ele morava em Sertãozinho, mudou para Maryland e foi vacinado. O Felizardo. Daqui é mesmo? Sim, isso aqui não é programa de piadas, é jornalismo. Inveja do Felizardo. Como é que foi, presidente, no berçário? Meu filho, você vai se chamar Douglas Felizardo. Vai escapar do Pazuello, mudar para os Estados Unidos e ser vacinado. Ai, eu vejo... Ele fez... E tem breaking news. Boemba, boemba. Breaking news urgente. Eita.
O Brasil está quebrado e eu não consigo fazer nada, diz Bolsonaro. Consegue? Passou 30 anos sem fazer nada. É mesmo, né? Surpresa seria fazer alguma coisa. Exatamente, surpresa seria fazer alguma coisa. Ou então renuncia e entrega para uma pessoa mais capacitada. Ainda dá pra fazer alguma coisa, né, o presidente? Pazuello, por exemplo. Caramba, hein? Muita ajuda que não atrapalha, não é o caso. Mais breaking news. Boemba. Sensacionalista. Brasil não está quebrado. Não. Está no máximo com uma rachadinha. B de beijo, até amanhã, presidente. Até amanhã, menina. Tchau. Band News FM Esportes. 9h51, vamos ao esporte. Esporte é com ele, Patrick Vieira. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes da Band News. CBF divulga a tabela detalhada da primeira fase da Copa Verde 2020. Conta pra gente. Isso mesmo, Arthur. A diretoria de competições da CBF publicou nesta terça-feira a tabela detalhada da Copa Verde de 2020. E marcada para começar na quarta-feira, dia 20, a primeira fase da competição tem início com Santos do Amapá contra o Gama do Distrito Federal, Palmas do Tocantins contra Real Noroeste do Espírito Santo, Aparecidense de Goiás contra Aquidauense do Mato Grosso, Brasiliense do Distrito Federal e Vitória do Espírito Santo. Sinop do Mato Grosso e Águia Negra do Mato Grosso, também todos agendados para as 4 horas da tarde. Uma hora mais tarde serão realizados confrontos entre São Raimundo de Roraima e Galvez do Acre e Fast Clube aqui do Amazonas contra o Independente do Pará. Vale lembrar que o Fast já jogou na Série D contra o Independente, foi uma goleada de 5-0. No dia seguinte, neste mesmo horário, será a vez entre Manaus FC contra o Ji-Paraná de Rondônia. Nesta rodada, 16 times se enfrentam em busca de 8 vagas restantes para as oitavas de final. Os outros 8 clubes que aguardam seus adversários na próxima fase foram selecionados de acordo com o posicionamento no ranking nacional de clubes de 2020. Vamos esperar. Fast Clube e Manaus são representantes na Copa Verde. Pense no nome difícil. Aquidauanense. Isso mesmo. Para falar isso rapidinho, é complicado. Como é que é conhecido lá? Aquidauanense do Mato Grosso do Sul. E Patrick, São Raimundo promove um quarteto da base e chega a 19 reforços para 2021. Quem está chegando? Isso mesmo, Samara. O clube promoveu nesta terça-feira 4 jovens da categoria de base. Foram eles o goleiro Paulo, o volante Carlos Henrique, o meia Rafinha e o atacante Gabriel. Do quarteto, apenas Carlos Henrique não enfrentou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil Sub-17. Os 4, inclusive, trabalharam com o Marinho, anunciado como treinador da equipe nas categorias inferiores. Com esse novo pacotão, o plantel chega a 19 atletas confirmados até o momento. O Tufão estreia no estadual de 2020 no dia 10 de fevereiro contra o Princesa pelo grupo B. Na mesma chave estão Fast e Iranduba. Já o estadual de 2021 está marcado para iniciar em 27 de fevereiro. Patrick, agora vamos à agenda e resultados, começando pela Libertadores. Ontem Palmeiras representou bem o país, né? Que jogão pro Palmeiras, né? Já pro River Plate ali, 3-0 pro Palmeiras, fora o baile, fora o show, com o elenco, com aquele plantel do Palmeiras, né? Um time bem treinado pelo português Abel Ferreira, conseguiu ali botar o River Plate em casa, na roda, 3-0, 3 gols bonitos ali, né? O trio foi até, o Gabriel Menino foi até lembrado pela FIFA hoje. Gabriel Menino, que tem 19 anos, ontem foi o eleito melhor da partida. Ele formou ali o trio de meio junto com o Danilo e o Patrick de Paula. Todos eles têm menos de 21 anos, jogando muito contra o River Plate, que perdeu pro ano passado pro Flamengo, né? Sempre chega ali, é um clube muito forte argentino. E hoje, Samara e Arthur, tem Boca Juniors e Santos. Esperamos também que o Santos dê um show contra o Boca Juniors, time argentino.
Em Campeonato Brasileiro, dá para pular esse primeiro time aí que já está na zona de rebaixamento, Jesus? Hoje tem sofrimento, Samara. Hoje tem. Botafogo e Atlético Paranaense, Grêmio e Bahia, Sport e Fortaleza, Coritiba e Goiás, Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, Bragantino e São Paulo fecham a rodada. Também temos futebol internacional. O Milan joga contra a Juventus pelo italiano, já o Manchester United joga contra o Manchester City, Copa da Liga Inglesa, jogão, e o Saint-Étienne joga contra o Paris Saint-Germain no francês. Lembrando que o Saint-Étienne está ali, lidera, né, o campeonato francês. Perfeito, Patrick. Então amanhã a gente volta com os resultados, também os jogos do fim de semana, né? Vamos ter aí essa partida entre Boca Juniors e Santos. Quem sabe teremos até uma final brasileira, né? Com certeza, né? Esperar. Esses são os primeiros jogos das semifinais. Ainda vai ter o jogo de volta, né? Volta. Que vai ser aqui no Brasil. Bom pro Palmeiras que já saiu. A gente não arranca nada aqui no Brasil. Rapaz. Perdeu. Deus te ouça. É isso aí. Mas futebol se resolve nas 4 linhas. Com certeza. Às vezes você... Olha o Barcelona e o PSG. Eu já ia falar sobre isso, o Barcelona e o PSG. E o Barcelona e Liverpool, que foi 3-0 lá na Espanha. Já na volta na Inglaterra foi 4-0 pro Liverpool, né? Pois é. Então, vamos que vamos, Patrick. Até amanhã. Até amanhã, Arthur e Samara e os ouvintes. Bom dia. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, essa semana inteirinha a gente está dedicando o nosso espaço aqui, as nossas colunas, para tirar dúvidas de quem está ali. Me inscrevo ou não me inscrevo? Me inscrevo ou não me inscrevo na promoção que vai dar de presente treinos com você ao longo do ano inteirinho. São treinos virtuais, você estará de segunda a sexta dando esses treinos, isso já acontece, temos feito isso desde o comecinho da pandemia, em março do ano passado, e assim a gente segue, e agora convidando as pessoas a estarem com você também. Explica um pouquinho aqui pra gente, como é que você divide o treino? Porque eu fico imaginando que tem gente que fala, puxa vida, será que é pra mim? Será que rola, não rola? Explica a dinâmica do treino, como é que você prepara esse treino? O que você leva em consideração, Camila? Olha, Renata, claro que quando a gente faz uma coisa online e para pessoas que a gente às vezes nem conhece ou estão muito distantes, ela fica mais geral. O que a gente vai dando aqui, e que eu acho bastante interessante, é que ele serve, a gente treina junto, eu estou junto ao mesmo tempo com as pessoas e eu vou explicando eu costumo chamar de regressões e progressões, né? Então, se você não consegue fazer assim, faz assado. Se você tem tal dificuldade ou precisa fortalecer determinada parte do corpo, faça de uma outra maneira, porque além de tudo eu abro um canal de comunicação paralelo onde eu consigo ir ajustando para as pessoas em cima da necessidade delas, né? Então as pessoas vão conversando, vão me falando se tem alguma dor, se não tem, se tem algum objetivo, se tem alguma dificuldade, e aí eu vou ajustando dentro dos treinos diários, eu me comunico e converso com as pessoas. E isso vai sendo construído a cada mês, mais ou menos mês e meio, dentro de um objetivo maior. É assim que funciona. Já se inscreveu? É simples, vai no site, vai nos stories da Band News FM, está tudo lá, nas nossas redes também você encontra a maneira melhor que você tem para se inscrever, é tudo via formulário, não adianta sair mandando por aí para todos os canais que não vai rolar, canaliza lá, preenche o formulário que você vai participar. Procure a gente nas redes sociais, @rveneri, VENERI, e @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade, irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas, com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Dez em ponto. Antes da gente finalizar o Band News Manaus, quero alertar você motorista que está circulando pelas ruas e avenidas da cidade
em especial na Avenida Altaz Mirim, tá aparecendo aqui no mapeamento, bem nas proximidades do Shopping Grande Circular, em ambos os sentidos, uma movimentação bem intensa. Portanto, você condutor que segue na altura do Tancredo Neves, no sentido da rotatória do produtor também, aquela região deve ser evitada. Mais cedo estava bem tranquilo, mas agora a situação piorou. Destaco também na zona centro-oeste, Avenida Laguna, no sentido Lírio do Vale, também aparece aqui no mapeamento com lentidão, e na desembargador João Machado, para quem vai pegar a Torquato Tapajós e Constantino Neri lá na frente. E mudando de assunto, falando de trânsito para falar de gratidão. Hoje o nosso ouvinte aqui, o Astro, está lembrando que hoje é o dia da gratidão. E ele próprio tem muita gratidão a muitas pessoas que, no momento difícil, né, ajudaram ele. Que ele disse que não dá para citar os nomes, mas ele lembra aqui o dia da gratidão. E a gente aqui tem que agradecer aos nossos ouvintes pela participação, pela paciência. E muitas das vezes a gente não dá para colocar os áudios, mas depois conversa por aqui. Não dá para falar das mensagens que mandam, mas no decorrer da nossa programação a gente vai conversando e, dentro do possível, falando no ar o que o nosso ouvinte está falando. Obrigado aos ouvintes, obrigado Samara, até amanhã. Obrigada, Arthur, e até amanhã. Fique agora com Band News Station, Eduardo Barão e Carla Bigato. Band News Station, direto de Nova York, Eduardo Barão. E aqui nos estúdios da Band News FM, Carla Bigato.